Hoje a gente vai falar de um gatilho mental muito poderoso, né? Vocês me vêm falando nos meus vídeos, nas redes sociais aí, sobre a diferença das novas estratégias, das novas ferramentas de persuasão da atualidade, que são o jeito de vender novo, né? A gente tem que, inclusive a gente que está no balcão falando de vendas, a gente tem que sempre se reciclar, ver o que tem de moderno, para a gente poder aplicar no nosso trabalho, porque se a gente não se atualiza, se a gente não faz um upgrade, né, nas nossas técnicas de atendimento, de vendas, a gente vai ficando para trás. Só da gente não evoluir, a gente já está ficando para trás, né? Então, essas novas ferramentas de persuasão são os gatilhos mentais, né? Porque a gente sabe que o cérebro ele é dividido em duas partes. São três, né? Mas a gente fala de duas partes. A gente fala do neocórtex e do sistema límbico. Ah, então qual que é a diferença de um para o outro? É que um é o lado racional e o outro é o lado emocional. Antigamente, as grandes marcas ainda fazem isso, mas a maioria das pessoas que lidavam com vendas, elas batiam muito na tecla do racional. Ela trazia informações, argumentos para o nosso cliente, para conversar com a parte racional, para que ele tomasse atitude fundamentada em razões, né? Descontos, parcelamentos, flexibilidade e diversas coisas que falavam, que davam argumentos racionais para o cliente tomar a decisão de compra. E hoje, com esses gatilhos mentais, com essas novas estratégias, ferramentas, técnicas de venda, a gente traz os gatilhos mentais para conversar com quem? Com a parte emocional do seu cliente. Quando a gente sabe, já foi estudado, isso que eu trago para vocês já é fruto de estudo, não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Falar com o lado emocional, argumentar com o lado emocional do seu cliente, ele vai trazer muito mais facilidade, você vai conseguir converter em venda muito mais fácil do que se você conversar com o lado racional. Então, eu falo muito sobre gatilhos mentais. Semana passada a gente publicou bastante coisa sobre gatilhos mentais. Demos uma pincelada no gatilho mental da autoridade, reciprocidade, familiaridade, proximidade, vários gatilhos mentais que a gente trouxe ao longo dessa semana nos vídeos que a gente vai liberando. Agora, hoje, porque esse é um gatilho mental tão poderoso que eu dedico uma live inteirinha só para falar dele. Tanto é que no meu curso, Pharma Vendas de Sucesso, eu tenho um módulo inteirinho só para falar de gatilho mental da autoridade. Tá? De tamanho a preocupação, tamanho é a energia que a gente tem que designar para falar sobre essa autoridade, sobre esse gatilho mental da autoridade que a gente tem que aplicar junto ao nosso cliente. Algumas pessoas já aplicam meio sem ordenar, meio sem saber o que está fazendo, mas aplica. Agora você vai aprender o jeito certo para alinhar melhor, né, para lapidar melhor esse gatilho mental da autoridade se você já faz. Então vamos lá. Galera, o que é a autoridade? Qual é a definição? Como que, numa frase, se a gente fosse falar de autoridade, como que a gente poderia definir a palavra autoridade, certo? Se fosse para definir autoridade, eu poderia definir para você em uma frase. A Mi está falando de conhecimento. Sim, conhecimento faz parte da estratégia para desenvolver autoridade. Inclusive, a gente vai falar sobre isso hoje, certo? Muito bem, foi no caminho certo. Mas a frase seria: autoridade é o poder da sua palavra, certo? Se você lembrar lá na época que você tinha 10 anos, 12 anos, qual era a autoridade dos seus pais com você? Qual era o poder da palavra dele? Vai dormir, vai almoçar, vai tomar banho, vai escovar o dente. Ele tinha ou não tinha autoridade sobre você? Aposto que sim, né? Os seus professores do ginásio, da escola, do ensino fundamental também tinham autoridade com você. Agora é hora de você fazer o exercício, agora você vai escrever, agora você vai fazer a prova. É autoridade, você dá uma ordem e a pessoa ela obedece aquilo que você tem a dizer.
Em suma, não ao pé da letra, mas em suma é isso que a gente faz com o nosso cliente. O poder que a nossa palavra tem com ele, quando você indica o medicamento, se você tiver autoridade com ele, ele vai aceitar aquilo, porque você é autoridade para ele, você manja daquilo que você está dizendo, provando por A mais B, certo? E aí a gente vai falar como construir essa autoridade. Mas em suma, a autoridade é o poder que a sua palavra tem, certo? A sua palavra tem poder com o seu cliente? O que de autoridade você tem com o seu cliente? O quão poderosa é a sua palavra com o seu cliente? Quando você indica alguma coisa para ele, ele aceita de cara? Ele pega e leva? Ele questiona? Ele vai procurar alguma outra informação? Ele fica reticente? Quão poderosa é a sua palavra junto ao seu cliente? É isso que eu quero mostrar para você hoje. Como construir essa autoridade, como fazer com que a sua palavra seja ordem para o seu cliente e ele, com todo o amor, com todo carinho, mas que ele abaixe a orelha e compre aquilo que você está indicando para ele, que ele aceite aquilo que você fala, enfim. Vamos lá. Quais são as características que uma pessoa com autoridade deve ter? Eu dividiria em 5 características, tá? Para você desenvolver autoridade com o seu cliente, é fundamental que você tenha essas 5 características. Anota aí, começando com a primeira característica, e essa é essencial, certo? Se o seu cliente não vê isso em você, certamente vai quebrar esse processo de autoridade com ele. Primeira, humildade. Se você não é uma pessoa humilde, no sentido de escutar bastante o seu cliente, de aceitar o que as pessoas estão dizendo, se o seu cliente não sentir humildade em você, ele não vai crescer em você o processo de autoridade. A humildade é uma característica fundamental numa autoridade, certo? Aceitar que você não é melhor do que ninguém, que você não sabe mais do que ninguém, mais do que as outras pessoas, que você não é melhor do que ninguém, certo? Você ter humildade faz toda a diferença, certo? É preciso saber que você é igual a todas as outras pessoas, certo? O seu cliente, ele sente o cheiro de arrogância de longe. Então, se você é arrogante com o seu cliente, ele vai repelir. Ele não vai se sentir à vontade, se tornar uma pessoa mais amigável perto de você, porque, eu não sei você, mas a maioria das pessoas que eu conheço, e eu sou assim, eu fujo de pessoas arrogantes. É uma coisa tão chata você estar perto de pessoas que sabem tudo, que não precisam de você, que eles são os donos da verdade. Isso é chato. Não seja assim. Primeira característica para quem quer desenvolver autoridade é ser uma pessoa humilde. Segunda característica, consistência. Não adianta nada você se desenvolver com uma pessoa, certo? Você virou autoridade para uma pessoa, ela foi embora, consumiu aquele medicamento que você indicou para ela, foi ótimo, certo? Você acertou, ela vai lá e conversa com a vizinha dela. Vai lá na farmácia do Danton, porque, ele sabe dos Paranauê. Ele me passou um medicamento que foi ótimo porque eu tinha. Em 2, 3 dias eu já estava melhor. É uma pessoa super educada. Eu amo chegar lá e conversar com ele e tal. E fala isso para a vizinha dela. Aí a vizinha dela, quem que ela vai procurar? Vai procurar você. Chega lá na sua farmácia, todo bonitinho. Chegou lá, você é uma pessoa arrogante, é grossa, tá impaciente. Ela trouxe a autoridade com ela e você quebrou a autoridade que ela tinha sobre você, certo? Por isso que você precisa ser consistente, você precisa ser igual com todos os clientes, certo? Não atender de forma igual, você tem que ser versátil a cada um, mas com consistência, certo? Falar do mesmo jeito, mostrar simpatia, educação, certo? Humildade, que a gente já falou. Então você tem que trazer essa consistência junto com você.
Se alguém fala bem de você, você tem que sustentar aquilo que a pessoa foi buscar. Ela já vai atrás de você, sabendo que, esperando, né? Ela já vai atrás de você com uma expectativa de atendimento. E se você quebra essa expectativa, a sua autoridade vai por água abaixo. Ela veio altíssima e ela cai de uma vez se você não tiver consistência. Então, segunda característica, certo? A primeira, humildade. A segunda, consistência, para você ser uma pessoa com autoridade. Terceira característica, congruência. Você precisa ser congruente com os seus clientes. Como é que você vai ser congruente com os seus clientes? Fazendo o mesmo atendimento toda vez que ele for, certo? Se por exemplo, eu vou na sua farmácia, vou lá, vou te atender lá, vou pegar aqui, ó, o Carlos, da Drogaria Max, lá do Rio de Janeiro. Chegou lá e falou assim, ó, quero falar com o Carlos. Aí o Carlos vem, fala, Danton, como é que é? Tudo bem? Como é que tá as coisas? E aí, o trabalho lá que você falou que tava com problema lá, deu certo? Não, tudo ok. Pô, e a sua esposa? Ganhou bebê agora? Como é que tá ela? Como é que tá a bebê? Né? Tá dormindo bem? Não tá? Enfim, ele puxa o assunto, faz a venda porque ele é muito simpático, me persuadiu, comprou tudo, beleza. Vou embora falando, porra, cara, o Carlos é fera, o Carlos é gente boa pra caramba, bicho. Toda vez que eu vou lá, ele me conhece, fala da minha família, conhece o nome da minha esposa, da minha filha, pá, beleza. Aí passa uma semana, eu preciso voltar lá para comprar um outro medicamento. Aí eu chego lá, o Carlos brigou com a esposa, a filha dele começou a namorar, ele não queria, e aí tá bravo lá no balcão. Aí chego eu, esperando aquele mesmo atendimento que o Carlos fez para mim semana passada. Fala, Carlão! Fala, Tom. Joia? Nem olha pra mim, continua ele fazendo as coisas que ele tá fazendo. Ô, Carlos, você tem tal remédio? Ah, o tal remédio fica ali, ó, pro lado de fora. E aí eu falo, opa, cadê aquele Carlos que me atendeu semana passada? A gente não pode a gente tem que ser, né, na realidade, congruente. A gente tem que fazer os mesmos atendimentos sempre. Se você foi simpático de uma vez, vai ser simpático todas as vezes. Se você é um pouco mais sério, mais reservado, seja reservado sempre. Se o cliente procura você de novo, é porque ele gostou daquele primeiro atendimento que você fez. O cliente pode um dia não estar bem, não ser simpático, ele tem todo o direito de ser o que ele quiser cada vez que ele vier. Você não. Você tem que ser todas as vezes igual. Toda vez o seu atendimento tem que ser igual. Se você atendeu ele com muita empatia, com muita alegria, irreverência, é isso que ele espera se ele te procurar de novo, certo? Porque ele gostou do seu tipo de atendimento. Se ele te procurou por aquele atendimento, você é obrigado a dar aquele outro atendimento para ele, tá bom? Então, seja congruente. Terceira característica. Então, só retomando, humildade, consistência, congruência. Vamos para a quarta característica de quem tem autoridade. Resultado. Ah, como que a gente vai ter resultado? Ah, na drogaria, qual é a forma de você mostrar resultado para o seu cliente? Fazendo o quê? Indicações assertivas, é você saber o que você está vendendo, é você falar aquilo que você tem certeza que você está falando. Para quê? Para você não ter chance de errar. Quanto mais você acerta no balcão da drogaria, mais autoridade você tem. Então, pelo amor de Deus, estuda aquilo que você está vendendo, saiba aquilo que você está falando, mostre o resultado que você pode ter, certo? Comece a estudar sobre os medicamentos. A gente já estudou sobre a vitamina D, a gente ainda essa semana vai estudar sobre outros medicamentos, mas não dependa destas lives para o seu crescimento. Procure crescer mais vezes na drogaria, certo? Você tem que fazer boas indicações para você ter resultado. Imagina assim, o cliente foi lá, isso já aconteceu várias vezes comigo, tá? E eu tenho certeza que já deve ter acontecido com você também. O cliente chega, ele já foi no médico X, no Y, no Z, ele não conseguiu curar, fez exame, deu uns remédios que não fizeram efeito e tal. Chega lá no balcão e fala, eu tô com tanta dor,
eu já fui no médico, não resolve e tal. Você, experiente que é, estudado, vai lá e fala, não, eu tenho esse medicamento aqui que para isso que a senhora está falando, vai ser bom. Eu garanto para a senhora que vai ser bom. Aí ele fala, que quem está na chuva, né, vai se molhar. Já tentei tanta coisa, o que custa tentar mais esse? Aí ela leva o medicamento e acontece o quê? Ela sara daquela dor. Ela vai ficar eternamente grata. Quem é a autoridade? Você é a autoridade para ela. Se médicos não resolveram o problema dela e você que está no balcão resolveu, você acha que ela vai querer ir no médico ou em você? Certo? Lógico que a gente não vai ser negligente de tentar tratar algum tipo de doença que a gente não sabe o que é, que pode complicar, certo? Mas essas corriqueiras do dia a dia, bicho, ela vai procurar você, ela não quer nem saber mais do médico, além de sair falando bem de você, transferindo a sua autoridade que tem com ela para outras pessoas, vai ser sua protetora, ninguém vai falar mal de você, ou protetor, pode ser cliente homem ou mulher, enfim. É assim que você consegue resultado, é estudando e fazendo boas indicações, certo? Quem nunca falou que, porra, o fulano entende mais do que médico? Já ouviu essa frase na farmácia? Um cliente satisfeito sai falando de você bem para 1, 2, agora se você erra, ele vai falando para 10, 11, certo? Então você é obrigado a acertar, você é a pessoa que mais precisa acertar nas suas indicações, certo? Essa é a quarta. Então, humildade, consistência, congruência, resultado e o último, nem todo mundo consegue ter de cara, mas ele é um fator muito relevante na hora de você desenvolver autoridade. Ele vai acelerar esse processo seu de autoridade, às vezes numa única frase. Só que se você não tem, eu vou te dar aqui algumas artimanhas para você contornar isso. O que é a quinta e última característica que uma pessoa com autoridade deve ter? Tempo, quilômetro rodado, né? Tem muita gente que está no balcão há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Às vezes você está com 2, 3 anos, 6 meses, enfim. Quanto mais tempo você tem no balcão, quanto mais tempo você trabalha em qualquer mercado, automaticamente as pessoas já ligam que você tem muito conhecimento sobre aquilo, certo? Principalmente no balcão. Então, se você tem 5 anos, 6 anos, toda vez que você for fazer a venda, encontre um momento oportuno para você dizer esse tempo todo que você tem de balcão, certo? Olha, durante todos os mais de 10 anos que eu estou no balcão, sempre usei isso, sempre foi bom. Ou durante, sei lá, todo o tempo que eu fiquei na drogaria aí, durante mais de 15 anos, sei lá, você vai falar o tempo que você usou, que você trabalha na drogaria, eu nunca vi isso acontecer, enfim, você vai usando, vai falando, vai deixando claro o tanto de tempo que você tem no balcão. Ah, Delton, mas eu entrei faz 1 mês, faz 2 meses, faz menos de 1 ano que eu estou no balcão da drogaria, como é que eu posso desenvolver esses quilômetros rodados, né? Como é que eu posso usar o tempo a meu favor? Gente, se você não tem muito tempo de balcão, você pode usar a seguinte frase: em todo o tempo que eu trabalho em drogaria, eu indico isso e dá certo. Em todo o tempo que eu trabalho em drogaria, eu nunca vi isso acontecer. Em todo o tempo que eu trabalho em drogaria, é assim que eu vejo acontecer, certo? Você não está falando, você não está mentindo e você não está falando coisas absurdas. Você está dizendo que todo o tempo que você trabalha em drogaria, em todo o tempo que você trabalha no balcão, é assim que você faz, é assim que você vê fazer. Pronto, ele não precisa saber que faz 1 mês, 2 meses, 3 meses que você está na drogaria, certo? Então, use isso a seu favor. Agora, se você tem 10, 15, 20 anos na drogaria, no balcão, use a seu favor. Fale sempre que puder. Então, galera, anota aí as 5 características que uma pessoa com autoridade deve desenvolver: humildade, consistência, congruência, resultado e tempo. Muita gente começa a trabalhar na drogaria, é novato no balcão, aí só consegue ganhar o fixo, a comissão já não é muito legal, porque está começando a se desenvolver e tal, desiste, vai pulando de galho em galho, certo? Vai vender roupa, vai vender sapato, vai trabalhar na oficina, vai ser secretário do dentista, certo?
E aí fica pulando de galho em galho e não consegue ganhar o tempo necessário de balcão. As pessoas precisam ter persistência, certo? Você precisa se desenvolver. Ninguém vai ser promovido a gerente farmacêutico com um mês de trabalho. A pessoa precisa se desenvolver, ela precisa conhecer aquilo que ela faz, para ela desenvolver as habilidades para ser promovida, certo? Então, você precisa insistir um pouco mais na sua profissão. Não pule de galho em galho todo ano, todo mês, numa profissão diferente, tá? Escolheu trabalhar na drogaria, escolheu o balcão, que modéstia à parte, eu amo lidar com as pessoas. Cara, vai pra frente, procura ajuda, cola em quem sabe mais que você, que com certeza isso vai fazer você crescer dentro da empresa que você trabalha, tá bom? Beleza. Uma vez dito sobre as características que uma pessoa com autoridade deve desenvolver, agora a gente vai falar propriamente dito da postura, certo? Você já viu alguém falando, já existe até um livro, né, que não me recordo o autor agora, mas dizendo que o corpo fala. Já ouviu falar? Que o corpo fala, que os seus gestos, as suas atitudes, a sua gesticulação, o jeito de você andar, o jeito de você portar numa conversa, fala muito sobre você? O corpo fala. E se você não se portar de forma que faça você passar ao seu cliente olhar para você, você já consegue passar para ele essa experiência sobre quem você é, sem você abrir a boca, certo? Você precisa de uma postura. Se o seu cliente tem dúvida, se você tem dúvida, traga a conversa por um âmbito, né, por um jeito que fique mais confortável para você falar. Ah, Danton, se eu não posso mentir, se eu estou com dúvida, como é que eu vou contornar isso? O que você vai fazer? Você vai trazer o seu cliente para estudar junto com você. Olha que legal. Como que você vai fazer isso, Danton? Ele estudar junto comigo, imagina, eu vou demonstrar fraqueza? Não. Se o cliente chega e pergunta para você assim, Danton, você sabe se esse medicamento pode para quem é diabético? Fala, olha, ninguém nunca me perguntou isso. Vamos ver junto? Traz ele para ver a bula junto com você. Pega o DF, abre a caixinha na frente dele, lê lá as contraindicações, puxa no site, investiga junto com ele, que ele participe da sua busca. Fala, realmente, aqui na bula não fala nada, então esse medicamento ele não é contraindicado para quem tem diabetes, para quem é hipertenso, pode tomar esse medicamento aqui. Se ele fizer uma pergunta sobre o medicamento que você não sabe responder, e eu igual eu te falei, você não pode mentir, traz ele para ver a bula junto com você, tá bom? Isso funciona muito bem, ele vai ficar ali atento. O importante é seu cliente não sair com dúvida. Se o seu cliente sai da farmácia com dúvida, ele vai em outra farmácia procurar alguém que resolva. E lá ele vai ficar se a pessoa resolver. Então, primeiro, não deixe o seu cliente sair da sua farmácia com dúvida, tá bom? Então você chamou ele para ver a bula. Outro jeito também, o intuito é o cliente não sair com dúvida. Se você precisar chamar um colega que sabe mais do que você, chama ajuda, né? Pergunta pra ele sim, o fulano aqui ele sabe dessa informação, a gente tá conversando, já conversou sobre isso antes. Chama o colega, o farmacêutico, chama o balconista mais antigo, chama alguém que tem um pouco mais de conhecimento sobre aquele medicamento que você está vendendo para te ajudar, certo? Não deixe o seu cliente sair com dúvida da sua farmácia, tá bom? Não, o Lucas está perguntando aqui, acha que os clientes não vão ficar assustados com a bula? Eles não vão ficar assustados com a bula, porque você não vai ler a bula inteira com eles. Ele só vai ver lá, ele perguntou assim, esse medicamento é contraindicado para quem tem diabetes? Beleza, você vai pegar lá, vai na parte de contraindicação, igual eu falei, né? A bula hoje em dia é bula Nutella, é facinho de você achar as coisas lá, você olha, pergunta, vai... É contraindicado? Procurou lá, tem diabetes? Falou, esse medicamento realmente não pode para quem tem diabetes. Não tem, olha, esse medicamento tal. Você não vai ler os efeitos colaterais com ele, não vai ler tudo aquilo que a bula tem para ele, entendeu? Você só vai explicar o que ele perguntou. Não vai dar uma aula de bula para ele, né? Porque se a pessoa pegar uma bula da dipirona, ela não toma, de tanto de efeito colateral que tem. Então, a gente precisa focar naquilo que ele perguntou. Show? Valeu, Lucas? Seguindo, chame ajuda, sempre
se você não souber, tá? E, igual eu te falei, como é que você passa autoridade para alguém? Quando você conhece sobre aquilo que você está falando, certo? E como é que você vai ter esse conhecimento? Você vai ter esse conhecimento estudando. Se você não estudar, se você não ler, se você não procurar informação, bicho, sinto muito em dizer, mas você nunca vai ser autoridade para ninguém, porque você não vai ter informação para aquela pessoa. A autoridade é quando você ensina alguma coisa para a pessoa, você vira referência, você fica... a pessoa ela vai te ver como autoridade porque você ensinou sobre aquilo para ela. Então, se você ensina sobre medicamento, automaticamente você será autoridade para ele em relação a medicamento. Então, como que você transmite o conhecimento para o seu cliente? Explicando para ele de forma detalhada tudo o que você souber. Explica, cita e explica, cita e explica. Tudo que você souber sobre aquele medicamento, você vai falando e vai explicando. Essa explicação detalhada mostra o quê? Mostra conhecimento sobre aquilo. Então você já vai virando autoridade na hora de transmitir a informação. Use e abuse de palavras técnicas. Se você não sabe, estude mais palavras técnicas, mas use e abuse. Mas daí você vai falar, ele não vai entender e acabou? Não. Você vai usar a palavra técnica e logo em seguida você vai explicar o que significa. Eu gosto muito de falar, cefaleia, esse medicamento aqui pode causar cefaleia, mas dor de cabeça, olha, esse medicamento aqui, como efeito colateral, ele pode dar constipação, que é prisão de ventre, intestino preso, e aí você vai usando as palavras técnicas e explicando em seguida. Isso é a demonstração de autoridade, tá bom? Não deixe o seu cliente no vácuo. Fale uma palavra, mas explique sobre aquela palavra. Informações sobre o medicamento, os efeitos colaterais, as particularidades na administração. Quem estava comigo no sábado, na live extra, junto com a Vanessa Marçom, eu dei um e-book chamado Manual da Drogaria, que eu fiz, que é onde falo das particularidades sobre os medicamentos. Se você quiser o e-book, digita aqui, só que só tem uma condição para você ganhar o e-book depois dessa live. A gente vai ter no final da live o momento do print. Você vai tirar esse print, vai postar no seu stories, vai marcar lá, @DantonMonteiroConsultor com a hashtag do dia. E aí eu vou mandar para você o e-book Manual da Drogaria, onde a gente fala as particularidades dos medicamentos. Por que o medicamento tem que ser administrado de dia, de noite, em jejum, com barriga cheia, se dá diarreia, se não dá, se muda a cor da urina, se não muda. Lá eu falo tudo o que você precisa saber de prático no balcão. Então, se você quer, fica comigo até o final que eu vou te ajudar, tá bom? Estude sempre. Como eu disse para vocês na terça-feira passada, pelo menos 5 medicamentos por semana. Faça a tabelinha que eu ensinei você a fazer. Ponha na planilha todas as informações que são relevantes para o seu negócio, certo? Não deixa passar batido a semana. Estude os seus 5 medicamentos. De segunda a sexta. No sábado você estuda de novo, certo? Não deixe passar a sua semana sem estudar os medicamentos, Estude sempre. Aí a galera tudo falando eu. Então beleza, eu vou disponibilizar para vocês, mas tem que jogar lá a hashtag do dia e marcar junto com o print que a gente vai tirar, tá bom? E para finalizar aqui sobre o gatilho mental da autoridade, existem jeitos de você passar experiência. Como que você transmite experiência para o seu cliente, certo? Falando sobre os gatilhos mentais, sobre os quilômetros rodados, se você tiver, use. Você pode fazer isso, trazer experiência para você com transmissão de autoridade. Como que você faz essa transmissão de autoridade? Acerte com alguém, faça uma boa indicação que ela vai transferir a autoridade que você ganhou nela para uma outra pessoa, falando de você para um vizinho. E você vai ganhar um protetor. Porque na vida, gente, por mais certo que você seja, por mais íntegro que você seja, vai ter sempre uma pessoa invejosa, uma pessoa que não gosta de você, que vai falar mal de você. E para isso existem os defensores. Então, quanto mais experiência você tiver, quanto mais você acertar, você vai ter o quê? Defensores. Alguém falar mal de você para eles, eles falam, imagina, Danton só acerta os medicamentos comigo, tudo que eu vou lá ele resolve, sabe das coisas. Ixi, o Danton
manja mesmo, você não tá falando, não vai falar assim dentro perto de mim não, certo? Você ganha defensores. E falar com convicção. Seu cliente, uma boa parte da ação do medicamento tá aqui, ó. A gente falou sobre isso quando a gente falou de genérico e similar semana passada. A maior parte da ação do medicamento está aqui, ó. Está na cabeça dele. Se ele tomar aquele medicamento e acreditar que aquilo vai funcionar, aquele medicamento tem uma probabilidade muito maior de funcionar. Então você tem que falar com convicção. Meu, funciona. Esse medicamento toma, que ele é bom. Né? Pode usar o gatilho mental da prova, porque eu já tomei, enfim, outras coisas que a gente já estudou. Mas fale com convicção, seu cliente tem que sair dali sabendo que aquilo vai funcionar para ele, certo? Porque se funcionar, bicho, a autoridade sua que cresce, certo? Quanto maior a assertividade nas suas indicações, mais autoridade você vai ter com os seus clientes.